Eu lembro que cheguei a pegar depressão, mano, nesse período. Fiquei com depressão, mano. Porque o time não tava bem, a gente começa a ler rede social. Enfim, mano, eu fiquei mal da cabeça. Então, eu me vi muito sozinha nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente vai almoçar 4 horas da tarde, porque é a hora que o bebê acalmou. Eu tinha muita vontade de chorar, tinha muita vontade de ficar só dentro de casa e eu tinha que sair para trabalhar todos os dias. Olá, eu sou Pedro Brandino. Sejam bem-vindos à nossa reportagem especial sobre a saúde mental de atletas de futebol. Enquanto os jogadores são frequentemente admirados pela sua habilidade dentro de campo e também pelo sucesso, muitos desafios psicológicos significativos podem colocar em xeque a carreira, a vida pessoal e a relação familiar dos jogadores de futebol. Ao longo dessa matéria, exploraremos o estresse e a pressão enfrentadas diariamente pelos jogadores e sua família, bem como as atitudes que precisam ser tomadas para evitar esse problema. Me acompanhe nessa jornada para entender um pouquinho mais desse problema que acompanha não só os jogadores de futebol, mas também grande parte da população mundial. Partiu? E é aqui, dentro de casa, onde o esforço e os desafios dentro de campo ficam do lado de fora. No lugar deles, problemas de saúde mental que afetam toda a população. Depressão e ansiedade estão entre as 10 doenças mais diagnosticadas no planeta e são consideradas emergências globais. 1 a cada 8 pessoas no mundo sofrem de alguma delas. Porém, apenas 30% dessas pessoas procuram ajuda profissional. No Brasil, não é diferente. O país lidera uma lista de 11 países que possuem mais casos de ansiedade e depressão. Essa lista é resultado de uma pesquisa realizada no final de 2021 pela Universidade de São Paulo, a USP. A lista conta ainda com países como Estados Unidos e Irlanda. E se grande parte da população sofre com esses problemas, os atletas, muitas vezes taxados como máquinas, também podem sofrer. Para esses sujeitos, eles são máquinas também, são atletas de alto rendimento, né? E vão fazer o que poucas pessoas conseguem fazer com uma precisão muito elevada. Mas tem um grau de exigência muito grande. Isso vem sendo trabalhado desde os pequenos atletas até os atletas profissionais, para que eles entendam que a dimensão psicológica ela também é um pilar fundamental para o atleta de rendimento. E por ser uma dimensão, ela é muito vasta, né? Então vai desde o desempenho, né, a questões existenciais, a questões sociais, familiares. E hoje eu estou aqui no estádio Luso Brasileiro, Casa da Portuguesa Carioca, para conversar com o lateral esquerdo do clube, Yuri. E ele vai falar um pouquinho sobre a saúde mental em atletas de futebol. Em 2017, após ser campeão brasileiro sub-20 com o Botafogo, com direito a gol na final, Yuri sofreu uma lesão. Passou por diversos empréstimos e chegou a ficar 531 dias sem entrar em campo com a camisa do clube. Esse foi o momento em que ele mais precisou e resolveu buscar ajuda dentro do clube. Quando eu comecei eu não tinha ânimo para ir pro treino, sabe? Eu chegava em casa, hoje tem treino, aí eu botava a roupa lá, chegava lá, treinava de qualquer jeito, Só que chegou uma hora que meu pai ia lá ver os treinos, eu já era casado, meu pai ia lá ver os treinos e perguntou o que estava acontecendo, eu não sabia explicar, mano. Aí eu chegava em casa, cara, só chorava, mano. Sentava no sofá, chorava e também não sabia o que era, mano, sabe? Não sabia o que era. Aí teve um dia que eu cheguei no treino e, tipo assim, desanimado, não tava nem aí pro treino, parei assim. Aí falei pro Barroco, chamei o Barroco e conversei, cara, não quero mais jogar futebol não. Falei com ele, não me leva pro jogo não, porque eu não tô afim de jogar, não tô afim de treinar. Aí ele foi e conversou comigo, Yuri, eu acho que é isso, procura o Paulo. Aí eu procurei, cara. Tipo assim, eu tinha um preconceito da psicologia, mano. Só que, cara, ele começou a identificar os pontos todos e aí depois que ele me ajudou, aí foi quando eu comecei a ter sequência, sabe? Quem também passou por momentos difíceis foi Tietê. Em 2021, quando defendia o São Paulo, o atleta passou por uma forte oscilação emocional. E, diferentemente de Yuri, não procurou ajuda dentro do clube. Ele conta que foi a família que o fez ter forças para sair de um abismo profundo. Que quando eu tive esse início de depressão, eu não estava sentindo. Então eu sentia saudade da pessoa que eu era de verdade, sabe? Ser feliz e tal. E me escorei totalmente na minha esposa. Ela me ajudou muito, as pessoas mais próximas me ajudaram muito. Não contei para ninguém no clube, sabe? Na época eu não falei para ninguém. Me apoiei totalmente na minha família mesmo.
eles iam me ver diariamente em casa, meus pais deixavam de fazer as coisas dele para estar ali, para me distraindo em casa, porque eu tinha muita vontade de chorar, tinha muita vontade de ficar só dentro de casa e eu tinha que sair para trabalhar todos os dias, tinha que jogar, tendo julgamento de diversas pessoas, de milhões de torcedores ali, sem as pessoas entenderem realmente o que estava acontecendo, né, com a minha parte extracampo ser humano, né? E não é que eu estava na farra, que eu estava na noite e não estava conseguindo desempenhar. Eu estava conseguindo ir bem, mas eu comigo mesmo não estava bem, né? Então, muitas vezes eu fazia um excelente jogo e voltava para casa dentro do carro dirigindo, chorando, porque eu estava me sentindo muito mal, né? Tá depressivo assim mesmo. Yuri e Tietê não desistiram e seguem no futebol profissional até hoje. Yuri defende a Portuguesa do Rio de Janeiro e foi, inclusive, um dos destaques do último campeonato carioca. Já Tietê joga pelo Botafogo e também é um dos destaques da equipe comandada pelo português Luiz Castro. Cara, eu acho que o principal é não desistir, mano. Não desistir, ter muita humildade, ter fé que os sonhos podem ser realizados, sabe? O Yuri lá de trás nunca ia imaginar que o Yuri ia morar na Suíça, sabe? Com a realidade que eu tinha. Yuri conseguiu ajuda dentro do clube, mas essa não é a realidade da maioria dos atletas. Afinal, entre os 40 times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, 18 equipes não têm psicólogos no departamento médico profissional, incluindo times poderosos como os multicampeões Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Corinthians. Mas afinal de contas, como é desenvolvido o trabalho realizado por esses profissionais? A gente faz um rastreio, né? A gente tem um dossiê sobre o atleta, a gente conhece o nível de atenção dele, conhece o nível de socialização dele, o quanto ele é suscetível ao estresse, porque a gente fica com o atleta 2, 3 horas ao longo do dia, no restante das horas, né? A psicologia aplicada ao esporte, ela vai ter um olhar micro, ou seja, o atleta, o indivíduo, mas vai ter também um olhar macro a depender da modalidade esportiva. Como o futebol é uma modalidade coletiva, você vai lançar um olhar sobre um número maior de atletas, né? Então, você vai observar o comportamento do grupo, o perfil do grupo, as demandas que a comissão técnica levanta e que são passíveis de intervenção da psicologia, as demandas em conjunto com os outros departamentos. Quando se fala em categoria de base, por exemplo, age muito em conjunto com assistência social, né, porque esses atletas têm ciclo escolar, têm relações familiares, né, tem ali todo o período de infância e adolescência, né, e também tem a questão desportiva, né, que são as atividades voltadas para o alto desempenho. Porque, por mais que a gente olhe para esses sujeitos, eles são máquinas também, são atletas de alto rendimento. Além dos clubes, a seleção brasileira de futebol foi uma das pouquíssimas que não levou em sua delegação um profissional de psicologia na última Copa do Mundo. Mas afinal, isso realmente faz diferença? E o que tem sido feito para mudar essa realidade no futebol nacional? A minha hipótese é que esse assunto passaria batido se a gente tivesse ganhado as duas Copas, e acho que a gente não iria nem debater a presença ou não de psicólogos do esporte, mesmo sabendo que é importante. É como você ter o airbag lá. Enquanto você não bate, se o airbag está ativado ou não, ninguém quer saber. Você só dá o problema quando o carro bate, o airbag não funciona, aí a coisa complica. Cada vez mais a gente está abrindo as portas, entendendo que cuidar da saúde mental do atleta não é só preparar uma máquina de vitória, de competir. Tem um sujeito, sempre eu falo que tem um fantasma na máquina, né? O fantasma da ópera, tem um fantasma na máquina, que é quando o jogador sai completamente daquilo que é esperado dele. Quando um jogador chora, quando um jogador tem medo, quando um jogador tem raiva, quando um jogador não quer treinar, é o lado ser humano dele que está se sobrepondo ali à máquina. E que a gente está olhando cada vez mais. O Fluminense tem hoje uma equipe de 7 psicólogos, praticamente um psicólogo por cada categoria.
E isso vai desde a base ao profissional, ou seja, todos os atletas de formação têm contato com a psicologia e a saúde mental em algum momento da formação dele, né? Isso é uma exigência que a CBF impõe aos clubes formadores, né? Então, os clubes com selo de formador vão ter esse cuidado, né? Mas a gente pode ir além. Avançamos muito, porque isso era algo que nem era cogitado há um tempo atrás. Há também uma grande diferença cultural entre o Brasil e a Europa na forma de olhar e tratar os jogadores de futebol. Nossos convidados, Yuri e Luiz Guilherme, falam um pouquinho sobre isso. Para mim, a maior diferença é o lado humano, sabe? Primeiro é o lado humano, depois é o jogador. Isso para mim foi fundamental, mano. Tipo, eles me olham como o Yuri e não como o Yuri jogador, sabe? Eles querem, primeiro se preocupam comigo, com a minha família e depois o que eu vou entregar em campo. Então isso, cara, torcida, respeito, sabe? Tipo, te ver na rua e é tranquilo, mano. Então, assim, essa cultura deles foi o que me chamou muita atenção. O futebol fosse mais um elemento na vida das pessoas. Então, na Inglaterra, por exemplo, os torcedores iam ao estádio, começou o jogo, acabou o jogo, ganhou ou perdeu, você pode ter as críticas, mas você não vai ter torcedor em porta de estádio, você não vai ter torcedor tacando bomba, você não vai ter jogador sendo perseguido. Então, você tem uma vida normal, vamos dizer assim. Claro que você é uma pessoa que tem uma certa notoriedade ali, mas não é algo que chega a ser como aqui no Brasil, que é uma coisa meio panóptica, né? De você está sendo observado o tempo todo, você quer almoçar com a sua família e tudo depende, porque se o time está ganhando, tudo bem, se o time está perdendo, é um absurdo, né? Você está fazendo determinado. Você ter vida social. Além das constantes rotinas de treinamento, pressão exercida pela torcida, há também um outro fator importantíssimo que mexe com a cabeça dos atletas: a distância da família. Em 2021, quando foi jogar na Suíça, Yuri acabou perdendo o nascimento do filho. O mais difícil para mim, porque minha esposa estava grávida, ela estava com 7 meses e eu não iria ver o nascimento do meu filho. Então, mano, eu fui assim, determinado de, cara, eu vou focar em jogar e não vou me preocupar com as coisas de fora do campo, porque senão eu não ia conseguir render. Então eu tive que eu mesmo me preparar psicologicamente, sabe? E aí eu conversava com outro companheiro e eles me ajudavam. Eu me sentia realmente em casa, me chamavam para comer fora, assim, para não ficar em casa sozinho. Então eles me ajudaram muito. Quem também sofre com as questões extracampo são as famílias dos jogadores. Afinal, devido à cansativa rotina de treinamentos, viagens e jogos, muitas vezes não é possível que esses atletas estejam presentes no dia a dia de sua própria casa. Tudo isso pode gerar uma sobrecarga nos familiares. Juliana, por exemplo, teve seu primeiro filho longe da família. Natural do Rio de Janeiro, ela está em Londrina acompanhando o marido Saulo, e foi por lá que o primeiro filho do casal chegou. Eu acho que esse momento foi o ponto mais difícil, porque assim, eu tô numa cidade nova, eu engravidei em Recife, passei férias no Rio de Janeiro e vim para Londrina com 31 semanas de gestação. Então, assim, no finalzinho da gravidez, que tá todo mundo já com tudo pronto, foi quando eu comecei a planejar enxoval, que eu comecei a comprar as coisas, porque, né, nessa logística de mudança, eu não teria como trazer um enxoval completo. Então, eu tive que fazer tudo aqui já nos 45 do segundo tempo. E aí, minha mãe teve a disponibilidade de vir me ajudar, ficou 15 dias comigo, mas depois desses 15 dias fui eu e o Saulo sozinhos. E a vida deles é mais fora de casa do que dentro de casa, né? Principalmente quando tá em mais de um campeonato, tem jogo meio de semana e final de semana, e nesse meio tempo tem as viagens, que geralmente viaja 2 dias antes. Então, o Saulo fica de 3 a 4 dias fora de casa. E um bebê pequeno, recém-nascido, tem uma demanda absurda, e eu me vi muito, não sozinha, porque ele é um pai tipo, que faz tudo o que ele deve fazer, né? Ele cumpre com a obrigação dele, mas a vida dele, o trabalho dele tem essa demanda de não estar em casa sempre. Então, eu me vi muito sozinha nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente vai almoçar 4 horas da tarde, porque é a hora que o bebê acalmou, tem cólica, tá chorando, tomou vacina e teve reação.
Então, assim, é uma demanda que é muito cansativa. A maternidade em si, ela é muito cansativa. E eu acho que na vida de esposas de jogador de futebol que tem essa correria de estar longe da sua rede de apoio, né? Que a rede de apoio não existe. É só a gente e o pai, na maioria das vezes. Eu acho que essa demanda é bem puxada. E além de conviver com toda essa rotina cansativa, a bolha formada em cima dos atletas e de sua família nos atrapalha também em momentos de descontração, quando eles só querem fugir da realidade, como um simples jantar em família e até mesmo nas redes sociais. Você não tem o desligamento, né? Tipo, por exemplo, se o time perde e você vai num shopping fazer alguma coisa que é importante naquele momento, ou se você sai para jantar porque é o aniversário do seu filho ou da sua esposa, enfim. E um torcedor vê e já te critica porque nosso time perdeu ontem e você hoje está saindo para comemorar, para viver. Então, eu acho que esse é o ponto mais difícil. Você está ali na rede social, né, e da mesma forma que alguém dá like, elogia o teu trabalho, isso é muito bom, gostoso, né? Como ele mesmo falou, cara, é horrível. Né? É horrível. E assim, você não tem vida, porque você não pode ir na rua, você não pode. Você vai comprar pão, alguém vai lá te assediar para falar alguma coisa, sabe? As pessoas não separam isso. Chegamos ao fim dessa reportagem especial. Depois de ouvir jogadores de futebol, psicólogos e familiares de atletas, a lição que fica é que precisamos fazer um exame de consciência, separar as máquinas dos humanos e fazer com que a bandeira da saúde mental de atletas continue sendo levantada.